Hoje, precisamos entender que o engano é sutil. É sutil com o objetivo de nos enganar mesmo, de nos fazer acreditar naquilo que não é verdade. E quando a pessoa cai nesse engano, ela não quer saber mais da verdade. Porque a força desse engano é tão bem feita que acaba levando a pessoa para ignorar a verdade. E isso é ruim demais, porque quando nós lemos as Escrituras, ficamos sabendo que existe o Espírito da Verdade. E esse é o texto que eu vou ler aqui hoje, que está aqui no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo... deixa eu ver aqui... Versículo 13. Onde está escrito assim, ó. O Senhor Jesus falando disse: quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, para você e para mim, o Espírito da Verdade sempre vai nos guiar a toda a verdade. Isso significa o quê? Que ele não vai nos guiar para o engano ou para a mentira. Não, ele vai nos guiar para a verdade. Para que tanto você como eu possamos andar e viver a verdade. Esse é o nosso objetivo. Toda aquela pessoa que se arrepende e se converte ao Senhor Jesus, ela é guiada pelo Espírito da Verdade a toda a verdade. Isso é algo comum entre você e eu, sem dúvida alguma. Então, não dá para entender como as pessoas hoje continuam sendo enganadas por vãs sutilezas, por aqueles que se introduziram com dissimulação com esse objetivo, de fazer as pessoas estarem enganadas. Como eles fazem isso? Deturpando as escrituras, lendo textos fora do contexto, com o objetivo claro e bem deliberado de enganar você, para que você esteja totalmente sujeito ao engano que eles fizeram você entender, que eles fizeram você defender. Tem pessoas hoje por aí, nas denominações evangélicas, que defendem com unhas e dentes o engano que elas foram submetidas por esses homens. E muitos dizem para esse engano, amém, aleluia, dão glória a Deus por causa disso. E não percebem que estão sendo enganados há muito tempo. Eu, por exemplo, passei por isso, porque de 1982 até o ano de 2015, eu estive dentro de uma denominação onde eu fui enganado. E esse engano começou quando eu ainda era criança, chegou na minha adolescência e chegou até a fase adulta. Mas ainda bem que o Espírito da Verdade, pouco a pouco, ele foi me guiando a toda a verdade. Agora toda a verdade está esclarecida para mim, de forma que em meu corpo, alma e espírito não existe mais espaço para engano. Nem em meu modo de pensar, de falar, de agir. O engano foi desfeito para sempre. Porque o Espírito da Verdade fez isso acontecer quando ele me guiou a toda a verdade. E agora eu não quero nunca mais me afastar da verdade para a qual o Espírito da Verdade me guiou. Eu quero prosseguir essa verdade. Porque eu quero chegar no final da minha carreira aprovado por conhecer a verdade. A verdade é algo simples. O que complica a vida de qualquer pessoa é quando ela se recusa a dar ouvidos à verdade, se entregando às fábulas, aos enganos, defendendo isso com muito empenho, digamos assim. Só que todas as palavras que eles usam para defender isso estão todas erradas. Não tem nada a ver com o Espírito da Verdade. Porque aquilo que o Espírito da Verdade nos leva a toda a verdade é quando ele nos faz lembrar das palavras do Senhor Jesus, que falou muitas vezes e de várias maneiras sobre o engano.
para não darmos crédito à mentira, nem a falsos profetas, nem a falsos apóstolos, nem a obreiros fraudulentos, enfim. Tudo com o objetivo de fazer com que você não pudesse ser enredado e envolvido pelo engano. Então, quando a antiga serpente enganou a Eva com sua astúcia, a antiga serpente fez Eva acreditar naquilo que não é verdade. Por isso, ela comeu o fruto, e daí começou toda a tragédia humana, da qual muitas más consequências vieram até o dia de hoje. E muitas dessas coisas nós temos sofrido por causa disso. A humanidade inteira. Então, o diabo conseguiu enganar a Eva com a sua astúcia, com a sua sagacidade, como o pai da mentira mesmo. Porque ele mudou a verdade de Deus em mentira, falando aquelas palavras ali. É só você ler lá no livro de Gênesis, do primeiro capítulo até o terceiro, mais ou menos, que você vai ver como foi feito esse engano sutil que envolveu Eva no engano, e esse engano destruiu os seres humanos, digamos assim. Então, isso é horrível demais. Agora, eu espero que você entenda isso. Porque, para te enganar, basta ler um texto fora do contexto. Basta deturpar as escrituras. Basta dizer que um templo construído por mãos humanas é a casa de Deus. E que você, que é membro dessas denominações aí, tem que dar mensalmente 10% do seu salário em dinheiro para eles. Para esses pastores, bispos e apóstolos que usam as escrituras para te forçar psicologicamente a acreditar naquilo ali. Essa é a tática perfeita do engano. E isso está acontecendo já há muito tempo. Então, é necessário agora darmos ouvido ao Espírito da Verdade, para que ele nos guie a toda a verdade. Para que esse engano possa ser destruído na sua consciência. Em seu corpo, alma e espírito, esse engano não pode mais fazer efeito. O que tem que fazer efeito é a verdade, para a qual o Espírito da Verdade está te guiando a partir de hoje. É só você ler as Escrituras. Os textos aqui são bem claros a respeito disso. E eles têm o objetivo de fazer com que você não seja enganado por mais ninguém. Porque o próprio, em uma das epístolas de João, ele fala claramente que aquilo que ele estava escrevendo para aquelas pessoas que iriam ler a epístola dele era acerca daqueles que os procuravam os enganar. Olha aí, o engano já sendo tentado desde aquela época. E até hoje, em 2025, isso ainda continua. Porque muitas pessoas estão enganadas, cegas. São enganadas por cegos que estão guiando outros cegos. Dessa forma, ambos cairão no barranco. E a única maneira de alguém não cair no barranco é dando lugar ao Espírito da Verdade, que veio te guiar a toda a verdade. Veio me guiar também a toda a verdade. Tanto você como eu devemos estar na verdade. Porque a verdade é algo que nos esclarece. É que nos liberta desses enganos terríveis que existem por aí. Então chegou a hora disso acontecer mesmo. Eu espero que isso aconteça. Você já tem as escrituras para ler. Leia que você vai entender isso. Porque eu li as escrituras 3 vezes. Isso me ajudou ainda mais a compreender que eu deveria tomar a decisão de não participar desse engano, desse esquema fraudulento, dessas denominações que visam apenas enganar as pessoas. Por sedução, por mentiras, por enganos que são usados como arma, são usados como sofismas, que são argumentos falsos usados com aparência verdadeiros. É assim que eles enganam as pessoas. E isso não pode continuar mais. Porque o Espírito da Verdade não veio nos enganar com sofismas, nem com mentiras e nem com raciocínios falazes. Que esses pastores, bispos e apóstolos usam muito. Porque é a única maneira que eles têm de enganar as pessoas é dessa forma. Porque não existe nenhum texto nas Escrituras que
nos dê razão para enganar alguém. Nenhum. Então, é hora de entendermos isso hoje. E o Senhor Jesus foi bem claro a respeito disso. Ele disse, não vos deixeis enganar por ninguém. Esse é o seu objetivo. Seu e meu. Não podemos ser enganados por ninguém. Porque aquele a quem o Espírito da Verdade está guiando a verdade, essa pessoa não será enganada por ninguém em tempo algum. Isso é bom demais. Isso é esclarecedor, é libertador. É isso que tem que acontecer com todas as pessoas. Eu espero que todas as pessoas entendam isso uma vez por todas, para quebrarem o esquema do engano. E poderem, e que possam assim, de hoje em diante, andar guiados pelo Espírito Santo a toda a verdade. Eu espero que isso aconteça hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.